Bom dia, Maria Cleide, Vandinha, Fernando, Valéria Fontinelli. Bom dia a todos vocês, paz, harmonia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Elis. Um bom dia a todos vocês, paz, harmonia. Sinara Rocha, Kátia, muito bom dia. E vamos já entrando nessa energia desta sala, desta live. Bom dia, Rodrigues, Grace Rodrigues. Vamos entrando já nessa harmonia desta sala, buscando sentir as energias maravilhosas que Deus de amor, de paz, está nos fornecendo. Nós estamos nas nossas casas ou no lugar de trabalho, onde estivermos agora, podemos sentir essa energia vigorante. Keila, bom dia. Rômulo, bom dia. E vamos fazer a nossa... Todos nós estamos precisando dessas energias para a gente continuar a nossa jornada. Essas energias divinas, elas têm que estar sempre conosco para que a gente possa, assim, dessa forma, ter condições de seguir a nossa jornada. Bom dia, Denise. Que vamos então agora buscarmos mais ainda esse ponto de equilíbrio, de harmonia, e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, agradecidos por esse momento maravilhoso, por esse instante de luz, e que essas luzes de amor possam envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos entender cada vez mais a Tua lei bela, harmônica e equilibrada. Graças a Deus. Bom dia, Karina. Bom dia, Eliette. Bom dia, Laís, Marcelo Moraes. Bom dia a todos, Larissa. Bom dia a todos, a Tati. Bom dia a todos vocês. E vamos fazer a nossa reflexão, né? Nossa leitura do Evangelho e nossa reflexão. Nós vamos trabalhar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 7, 8 e 9. O item fala sobre mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então vamos iniciando no item 7, diz o seguinte: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Então Jesus Cristo, nosso irmão querido, disse para nós: Graças te rendo, meu Pai, Senhor Deus do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e pequenos. Graças dá ao Pai, de haver ocultado as coisas de Deus aos doutores, aos prudentes, e revelados aos simples e pequenos. E nós vamos sentir essa mensagem. Olha, interessante. Toda mensagem que nós lemos das coisas de Deus do Evangelho, tem o momento da gente refletir. Cada um vai refletir de acordo com aquele momento.
a gente hoje vê de uma forma, amanhã lê o mesmo texto, já vê de outra. Então, cada momento nós vamos tendo essa condição de compreender, né, de entender as coisas divinas. E aí, nesse item, lá vamos para o item 8, que vai começar a conversar sobre o item 7. O item 8 diz o seguinte: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que somos pobres de espírito, e por as ter ocultadas aos doutos e aos prudentes, mas aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos envadecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então aí nós vamos ter a relação dos humildes e dos orgulhosos. Humildes e orgulhosos. Então, toda a mensagem, como eu falei, a gente tem essa condição de procurar ouvir o que é que Deus está dizendo para nós. O que é que está colocando para nós? Qual o ensinamento naquele momento? Qual a providência divina que Ele está colocando? Então, nessa mensagem linda, Ele coloca aí os humildes e os orgulhosos. Qual é aquele que vai ter condições de entender melhor as coisas de Deus? É claro que é o humilde, que não tem orgulho, que não se envaidece, que nunca exibe o que tem, que são elementos indispensáveis para alcançar o reino dos céus. Porque ele é esse instrumento que a gente vai dizer: Deus de amor, de bondade, perdoe os meus erros, e eu estou aqui para que você possa me ajudar. Nesse momento de humildade, vamos ter a condição de colocar grandes ações. O homem atuar no bem. Os humildes, eles são simples no falar, são sinceros, são francos no agir. Os humildes não se dizem: ah, eu sou espírita, e por ser espírita eu sou melhor. Por estar aí na casa espírita, eu sou médium, recebendo espíritos, ajudando eles, aí eu sou o rei da cocada. O humilde não dessa forma. Não se santifica, não se acha o melhor. Compadece daqueles que ainda não estão entendendo as coisas de Deus. O humilde nem sabe que é humilde. Agora, os orgulhosos se acham dono da verdade, se julgam prudentes, negam a Deus, lutam com Ele de igual para igual, às vezes, né, nem admite que existe Deus, porque eu sei isso aqui o que eu adquiri foi esforço meu, realmente foi esforço, mas tem as coisas divinas que estão ali com o alicerce ajudando para que essa pessoa adquira isso. Mas aí ela adquiriu somente o lado do intelectual,
esqueceu o lado do amor. E aí se achou o dono da verdade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo ficaram. Então naquela época com Jesus nós tínhamos o quê? Os fariseus e os saduceus. Nós tínhamos que se achavam sábios, dono da verdade, tinham decorado toda a Escritura, mas Jesus sabia que faltava o quê? A essência, faltava o amor, consequentemente faltava a humildade. E o Mestre Jesus veio para cá para que nós possamos ter condições de forma segura desenvolver as nossas atividades espirituais, o nosso progresso espiritual. Ele não veio para cá para cura material, apesar de que ele tenha feito, mas pode observar nas histórias que a grande maioria daqueles que foram curados, lá na frente eles voltaram novamente a ter a doença. E aqueles que entenderam a palavra de Deus através de Jesus continuaram a crescer, mesmo com dores, mesmo com sofrimentos. Vimos lá nas arenas de Roma tantos mortos, mas com a esperança de dias melhores. Então ele nos veio colocar nas bem-aventuranças um grande alimento espiritual. Tinha, como já falei, as curas físicas, tinha um alimento material. A gente sabe que se vamos falar com alguém sobre Deus, se ela estiver com fome, ela não vai entender. Então Jesus tinha todo esse formato. Mas ele dizia as coisas que eram necessárias, sim, para o progresso. É salutar buscarmos a saúde física? Sim, é salutarmos. Mas não primordial. Primordial é a do espírito. E com certeza absoluta, se estamos buscando o melhor para o espírito, compreender as coisas de Deus e desenvolver essas atividades, o corpo físico vai agradecer, porque ele vai estar equilibrado. O corpo físico ele está doente por causa do espírito ainda irresponsável, ainda irracional, ainda inferior. Aí viemos com essas doenças, umas que não vão sair mais, outras sim. Mas, e uma coisa interessante, dentro dessas dores, dentro desse sofrimento, desses problemas físicos, o amor é a melhor condição. É a melhor condição de buscarmos a nossa melhoria. A Andréa colocou aqui, Jesus sempre dizia, teus pecados estão perdoados, ou tua fé te curou. Pois Jesus sabia que mais vale curar o espírito, visto que o corpo é o reflexo desse espírito. É o que nós estamos colocando. Então, temos aí a pandemia, temos que buscar a vacina, mas nós temos que estarmos mais ligados ainda com o nosso espírito, procurando entender esse momento, fazer nossa reforma íntima, ver a mensagem de Deus, escutar e fazermos a nossa parte. E com o tempo vai aparecer a vacina. Se continuarmos ainda nessa vingança, nesse ódio, nesse desajuste social, com certeza vai vir outros momentos ainda para a gente passar.
mas precisamos fazer a nossa parte buscando o entendimento das coisas divinas. Então a cura, ela é espiritual, porque se fosse lado físico, a gente não ia ver. Fosse o de Assis, ele desencarnou doente, ele poderia ter ficado bom, não era, ele com certeza tinha essa condição de fazer isso. Allan Kardec foi advertido: olha, você não continue assim, senão você vai desencarnar problema de coração. Chico Xavier tantas doenças teve e nunca recorreu a essa cura que se trabalha aí em termos de meditações. O Divaldo Franco, ali no caso as dores físicas que eu estou falando. As meditações, elas são dores espirituais, lado espiritual, mas as dores físicas mesmo, o Divaldo Pereira Franco, ontem ele fez cirurgia. Então, se fosse na meditação que ele faz, com certeza, o caminho, ele estaria curado. Então a meditação é essa busca de curar o lado espiritual, de sentir força, de sentir amor, de sentir equilíbrio, de sentir paz. E aí, como colocou a André, eu fazendo isso, eu vou ajudar o meu corpo físico. Eu vou ajudar ele. Ou que desapareça aquela dor, aquele câncer, ou que diminua de intensidade. Mas a coisa mais forte de diminuir de intensidade as nossas dores é o servir, o ajudar, o trabalhar com o amor, com o bem, com o servir. É dessa forma. Então, há 2000 anos atrás, lá naquela época, tinha um senador, Públio, que é o Emmanuel. E ele tinha uma filha com o nome Flávia, que na época estava doente da lepra. E com a prece da mãe Lívia, com um amor extraordinário que ela fez pela prece, porque a prece é essa mudança, essa condição de ajuda, a filha Lívia conseguiu se curar. Só que ela se curou do lado físico, mas o lado espiritual continuou o mesmo. E lá na frente, ela voltou novamente a ter a doença. A mãe, como desenvolveu o trabalho, entendeu as coisas de Cristo, os belos ensinamentos, e naquela época, e ela romana, não teve doença, teve dores, mas essas dores confortadas pela palavra de Deus através de Jesus, com a ajuda dos Espíritos que ela percebia. E aí a Lívia não consegue, como ninguém consegue, pegar e modificar o outro. Cada um tem o seu momento de melhora, de progresso. Então amar e ser fraterno, esse é o belo ensinamento que Jesus nos dá. E nesse momento que estamos passando por essa mudança brusca, né, nós estamos agora em julho, nesse momento muitas pessoas estariam nas praias, né? Alguns não estão ainda, são imprudentes, estão lá, não é para estar, mas estão. Mas aqueles que estão ainda compreendendo a coisa, que deveriam estar lá, ou a praia Luiz Correia, nós, né, mês de julho é lotado. Mas essa mudança brusca, ela veio para que a gente possa sentir, poxa, temos a praia, e lindo a praia, energias maravilhosas, mas não estamos aproveitando a energia da praia. Nós temos ainda com o interesse do egoísmo e não percebemos que naquela energia maravilhosa da praia tem Deus no nosso caminho. Tem Deus no nosso caminho.
A modéstia, ela é o grande distintivo para os verdadeiros sábios. A gente lembra até de Sócrates, né, que dizia que nada sabia. Porque o humilde, o verdadeiro sábio, ele nem se foca nisso. O item 9 diz o seguinte para nós: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades do Espiritismo. Revelou que alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então olha aí o Espiritismo nos revelando. E vamos muito além, né? Olhando Deus. Deus está a nos ajudar, a nos orientar. Não é só os bons espíritos estão aqui a nos ajudar. Nós tivemos tantas informações, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Irmã Dulce, muitas informações para nós, muitas, mas com permissão de Deus. E às vezes um vizinho nos dá um bom dia, ali é uma forma da gente encorajar. Aí nós, bom dia o que? É uma bomba. Aí desmotiva até o povo coitado do vizinho que está querendo sair de um sufoco, tentando. E a gente, né? Então Deus está ali, mas Deus ao mesmo tempo está ali a nos ajudar, e os bons espíritos. Mas nós tem uma coisa que Ele deixa a gente fazer a nossa parte, que nós temos um livre-arbítrio. Ele é o instrumento para a nossa mudança. Livre-arbítrio. Vamos então trabalhar esse livre-arbítrio com o nosso esforço, porque o crescimento nosso é nosso. O outro não faz a gente crescer como nós não fazemos os outros crescer. Nós podemos até ajudar a dar uma informação, mas o colocar a semente, fazer o adubar direitinho, regar, é nossa atividade. E aí dessa forma, a gente fazendo isso, o anjo guardião vai nos ajudar, vai nos dar apoio, vai nos orientar, vai nos dar condições para que a gente possa crescer. Continua o parágrafo ainda, dizendo: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esse não quer Deus abrir as forças dos olhos, dado que eles apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais se convém, me convém, aliás. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos que são executores da sua vontade se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos
o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse? Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso que a ele se dirige humildemente e não se julga mais do que ele. Como diz aqui a Karina, Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que se você quer mantê-los fechados. Então a opção é nossa, é nosso livre-arbítrio. Eu não quero entender isso, então né? Eu estou até entendendo, mas eu não quero fazer. Cada um é cada um. E aí tem muitas pessoas que, quando a pessoa não quer fazer, mesmo entendendo, aí fica, se angustia, adoece. Aquela pessoa tem um livre-arbítrio. Nós não podemos entrar no livre-arbítrio dessa pessoa. Ela é que tem que fazer a parte dela. Quando não abrimos nossos corações ao nosso Pai Celestial, por ainda sermos incrédulos, nosso Pai bondoso de misericórdia nos fornece nas pequeninas coisas sementes que buscamos a felicidade que tanto almejamos. Essas pequenas coisas estão num bom dia que ouvimos, num olhar, num sorriso, num agradecimento, no orar pelos outros. E se orar pelos outros, aquele que a gente tem raiva, tirar essa raiva, perdoar, orar essas pessoas, no respeito pela natureza. Mas se ainda não percebemos Deus nas pequenas coisas, e por egoísmo, orgulho, vaidade, teimamos em desrespeitar a lei divina, Ele nos oferta as dores, as aflições, os conflitos, para nos redimirmos dos erros cometidos e conseguirmos traçar caminhos diferentes, agora em sintonia com a lei natural, consequentemente com Deus nosso Pai. É salutar estarmos atentos em nosso cotidiano, ouvindo Deus, para agirmos nas pequeninas coisas, que depois, com o progresso espiritual, teremos condições de agirmos nas grandes coisas, tudo ao seu tempo e com o esforço individual de cada um de nós. Fazemos a nossa parte, já podemos entender, compreender, buscar em cada momento das leituras que fazemos. Tem tantos livros interessantes, tem tantos livros belos. Esse livro que eu comentei, há 2000 anos, é um livro interessante, belo. Tem o Ave Cristo, tem os 50 anos depois, tem Renúncia, Paulo e Estevão, tem as obras do André Luiz, tem as obras de Joana Angélica, Joana de Anjos, aliás. Então, dessa forma, nós vamos crescendo, procurando ouvir Deus e fazendo a nossa parte. Vamos tirar essa cegueira e trabalhar para o bem. A gente fazendo isso, aqueles nossos irmãos que a gente quer que cresçam, vão crescer conosco também. Então agradeço a todos por estarmos aqui juntos, nessas energias de amor, nessas energias de paz, de buscarmos entender verdadeiramente aquilo que Deus quer para nós, os ensinamentos de Jesus. Nós temos as 3 revelações, procuramos entender agora nessa terceira, que é o caminho já de seguirmos, já está no tempo, Então vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, agradecemos mais esse instante maravilhoso contigo. Que essas energias de amor que estamos aqui, encarnados e desencarnados, possam chegar a cada um dos nossos lares, possa chegar
nos lares dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, nos lares daqueles que ainda querem que a gente caia. Chegar nos hospitais, nas penitenciárias, em todo esta Teresina, este país, este planeta. Que essas luzes de amor possam dar condição para que nós possamos abrir os nossos olhos e perceber o caminho a seguir. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Muita luz, muita paz. Que tenhamos um bom dia. E essa semana aí, pois hoje é terça, semana de muito equilíbrio, de paz. Se as dores aparecerem, mas sentir que Deus está protegendo, nosso anjo guardião. Buscarmos na oração, no Evangelho, instrumento para que a gente possa conseguir galgar lugares melhores e passar por esse momento. Muita paz. Sim, tem uma informação, estava esquecendo aqui, me auxiliar aqui, já levantou o braço. Viu, Serina? Aqui a Denise já levantou logo o braço e já disse, só aqui. Então a Serina nos recomendou que nós, que a partir de segunda-feira, não vai ser mais no Instagram, vamos trabalhar a live pelo YouTube. A partir de segunda-feira, nós, hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aqui ainda no Instagram. E na segunda, nós teremos já pelo YouTube. E que também, nós temos o atendimento fraterno virtual, temos nomes aí no Instagram para que as pessoas procurarem, tem lá de vários atendentes que atendem fraternalmente com seus telefones com forma de contato. Um bom dia, muita paz, graças a Deus.